Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Quem está feliz aí, dá um glória. Deixa eu ver, se tem pentecostal, quando você ouvir alguém dando glória, você reage dizendo aleluia, né? Deixa eu ver, glória. Maravilha, é sempre bom poder retornar a Brasília. Feliz em conhecer a igreja de vocês hoje aqui. É uma honra, eu tenho certeza que foi o Senhor quem preparou esse dia. Como disse o salmista, este é o dia que o Senhor fez. Eu queria que você entendesse isso. Um dia como esse é um dia que já está pronto na agenda de Deus. É só a gente se dispor para usufruir daquilo que o Senhor já tem determinado sobre esse dia, sobre essa noite. Eu não sei como foi ao longo do seu dia hoje, mas eu sei que o Senhor há de coroar essa noite de tal maneira que Ele fará com que tudo que você passou ao longo desse dia tenha valido a pena, até que você chegasse a esse lugar. Se você compreende isso, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer assim, ó, ainda bem que eu vim. É 1, é 2, é 3, diga! E foi o Senhor quem te trouxe. Pode ter certeza que foi o Senhor quem trouxe você aqui. Homens não fazem essa obra. Essa obra é do Espírito Santo. É Ele que convence. Talvez você está aqui achando até que veio pela insistência de um, pelo convite de outro. Mas não, irmãos, a nossa carne, voluntariamente para Deus, ela não opera nada que seja para a glória do Eterno. Quando a gente é capaz de fazer o que nós estamos fazendo aqui essa noite, isso é obra do Espírito Santo. Que obra é essa, Camila? Estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Foi o Senhor quem fez isso. Glória a Deus. Deus abençoe a essa igreja, aos bispos, pastores. Feliz de estar numa igreja de oração. Eu já estou sabendo que esse culto tem para mais de 30 anos, né? E é um culto marcado por oração. Irmãos, eu fiquei tão feliz hoje quando eu vi aquele casal de pastores subindo, e aí ele orou, depois ela orou. Rapaz, eu falei, Deus, que saudade que eu estava de mais orações na liturgia do culto. Rapaz, que culto bendito. Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus. Eu tenho dito isso já há algum tempo, até postei isso hoje no meu history, que uma coisa, gente, é a gente falar sobre Deus. Eu vou fazer isso aqui agora, pregando a palavra. Eu vou falar de Deus. As palavras que eu vou falar estão na Bíblia. Aquilo que eu vou falar refere-se a dizer sobre quem Deus é, não sobre quem nós somos. Então eu vou falar de Deus aqui agora. Isso é bom. E a palavra de Deus é viva. Enquanto eu estou falando de Deus, eu, na condição de alguém que está pregando, eu tenho a condição e a possibilidade de, através do uso e da instrumentabilidade dessa palavra, ou seja, falando de Deus, abençoar, alcançar, transformar a vida de muitas pessoas que vão ouvir o que eu vou falar sobre Deus. Eu queria muito que você entendesse que isso é uma coisa. Você que está em casa aí, a gente está transmitindo online, não está? Isso é uma coisa. Agora, eu falar sobre Deus não muda a minha vida. Pode mudar até a tua, mas a minha não determina que muda. Porque o que muda a nossa vida não é falar sobre Deus, não é falar de Deus, mas é falar. Há uma diferença. Quem você acha que naquele grande dia... Quem você acha que naquele grande dia... Isso aí é a guitarra? É a guitarra? De vez em quando tu dá um gemido. Fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Ministério de Louvor, fica à vontade também. Pode sentar, daqui a pouco a gente sentido de novo. Não vai embora não, fica na minha vista. Fica por aqui mesmo, vai dando um glória a Deus junto comigo. Você da bateria, viu que Deus pegou a gente? Não dá uma de sóbrio não. Vem na loucura, tá? Você também, fica à vontade. Tudo que tem fôlego. Então veja.
Quem você acha que naquele grande dia vai ouvir assim, ó: em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu curei. Gente, um ímpio que não é provido de dom, que não é provido de vocação, quem cura, o homem ou Deus? E isso tem que estar no exercício de um dom. Então, para o homem ter alguma coisa em nome de Deus, Deus tem que ter dado para ele, sim ou não? Agora, dom determina a salvação de alguém? Você pode fazer uso no exercício do dom e mesmo assim não estar tendo uma vida que vai te garantir a eternidade, sim ou não? Não é isso? Então vamos lá, quem você acha que naquele grande dia vai ouvir assim, ó: em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas? É o ímpio que está lá fora? É o ateu? É o cara que não quer saber de Deus? Estou dando aqui exemplos e categorias. Você acha que são essas pessoas que vão ouvir aquelas palavras naquele grande dia? Quem você acha que vai ouvir isso aí, gente? Quem está curando, quem está fazendo maravilha, quem está pregando, tem que estar no exercício do uso do dom ou de alguma coisa para ouvir essa palavra. Porque eles não vão dizer, de acordo com as palavras de Jesus: em teu nome eu tentei. Eles não vão dizer isso. Em teu nome eu fingia. Não, em teu nome eu curei. Então curou mesmo. Em teu nome eu preguei. Eu estou agora estendendo a atuação. Eu salvei, eu dirigi culto, eu cantei, eu pastoreei. E nada disso determina, irmão, porque não é sobre o quanto você é capaz de falar dele, é o quanto você se dedica a falar. Tua comunhão, teu relacionamento com Deus, é isso que determina. É a nossa relação, é a nossa intimidade com Deus. Estou falando besteira ou tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí vem a pergunta que não quer calar: está falando com Deus? A maioria de nós fala de Deus até o dia inteiro. Fala de Deus com os amigos, fala de Deus no WhatsApp. A gente vê um acontecimento e diz: rapaz, isso aí é coisa de Deus, é coisa que Deus faz. E tudo isso é muito bom, mas eu preciso lhe falar a verdade: que a nossa liturgia, não só no culto, mas que a nossa vida dentro de casa não seja terceirizada por ouvir mensagem no YouTube. Não seja terceirizada por ficar sempre esperando que alguém ore por nós. Porque naquele grande dia isso não será o suficiente, porque não é o quanto eu falo dele, mas o quanto nesse tempo eu me dediquei verdadeiramente a falar com ele. E não foi para isso o sacrifício de Cristo? Para nos ligarmos novamente ou diretamente a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então não subestime o tamanho do poder que o Senhor nos confiou. E Camila, por que você está dizendo isso? Porque eu percebi aqui numa atmosfera espiritual que para alguns receber a oração é maravilhoso, mas é muito fastigante, né? 2 minutos de oração parece 2 horas. Vou falar como Deus está mandando, é porque tu está sem fluxo, tu fica pesado. Agora quando você tem fluxo de oração, 2 horas parece 20 minutos. Você não quer sair daquele lugar? Camila, já abriu a Bíblia, já começou a pregar? Não, mas eu não vim aqui trazer um sermão, eu vim aqui falar o que Deus quer que seja dito. E Ele está falando conosco nessa noite. Glória! Quem entendeu, diga amém. Vamos para a segunda mensagem da noite. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4. Oh glória. Evangelho de Jesus. Quem trouxe Bíblia aí, diga. 12 pessoas. Quem ainda anda com Bíblia na mão? Eu vou deixar para falar disso outro dia. Muita coisa para um dia só. Irmãos, andar com esse livro é um privilégio. A palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja. Amém ou não amém? Seja pintada numa parede, escrita num papel ou num aplicativo. A palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja. Então isso aqui não é uma crítica, é uma dica.
que hoje em dia o politicamente correto deixou as pessoas tão chatas que a gente já tem que pedir desculpa antes de falar o que quer dizer. Irritação, chatice, gente mimada. Sem paciência, sem paciência. Então presta atenção, a palavra de Deus é a palavra de Deus aonde ela estiver. Se isso não fosse verdade, logo que aquele grupo extremista que havia saído da América e retornou, me ajude a lembrar. O Estado Islâmico, mas tem um nome, como que a gente fala? Isso! Não vou reproduzir no microfone, mas todo mundo ouviu, porque às vezes esse tipo de coisa derruba o vídeo no canal. Mas quando esse grupo voltou a exercer o poder, logo na primeira semana, eu nunca mais vou esquecer dessa notícia. Logo na primeira semana, 2 mulheres foram decapitadas em praça pública, porque elas tinham um aplicativo da Bíblia Sagrada no smartphone. Então isso prova o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, aonde ela estiver, ela é a palavra. Então volto a dizer, o que eu vou dizer agora não é uma crítica, é uma dica. Você acha que alguém que está disposto a morrer para não negar a Deus, por estar carregando a palavra num aplicativo, não gostaria de ter o privilégio de carregar esta palavra num livro? Sim ou não? Andar com a Bíblia não é uma questão só de necessidade, é uma questão de honrar um privilégio. Se esse livro não fosse tão importante quanto de fato ele é, por quê? Porque todas as vezes que alguém quer fazer uma reformulação na sociedade, não começa por alguns clássicos como O Pequeno Príncipe, ou alguns outros que são mundialmente famosos e conhecidos, mas sempre começam por esse. Quando Hitler desenvolveu a ideia de promover uma raça ariana, o primeiro livro que era alvo nas bibliotecas era a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que quando eu me converti, eu demorei a sair de casa com a Bíblia. Eu colocava ela ou na bolsa da minha mãe ou na bolsa de algum amigo que fosse crente, porque eu sabia que se me vissem com a Bíblia na rua, iam saber que eu estava indo para a igreja, e eu tinha vergonha de ir para a igreja, porque para mim ser crente era cafona. Para mim ser crente era dar o atestado de otarice. Então eu não queria que ninguém me visse com a Bíblia. E eu percebia que outras pessoas desenvolviam o mesmo comportamento, colocando a Bíblia em sacola, para que ninguém visse. Por quê? Porque não é apenas um livro, é um símbolo. E eu percebo a gente diminuindo o privilégio de uma liberdade que a gente pode usufruir isso. Então eu vou dizer pela 4ª vez, não é uma crítica, é uma... Ande com a sua Bíblia quando você vier para a igreja. Usa ela, folheia ela, gasta ela, sente ela, sabe? Esse aqui é incompetitivo, insubstituível, é único. Eu já disse isso certa feita, mas vou dizer de novo. Rui Barbosa não exercia o mesmo nível de cristianismo que a gente exerce hoje. Então eu não estou falando de protestantismo, mas tão somente de cristianismo. E como grande filósofo, entre outros atributos que ele tinha para ser ouvido pela sociedade como um todo, independente de nicho, Rui Barbosa disse algo que me maravilhou. Ele dizia o seguinte ao ser questionado sobre que lugar a Bíblia deveria ocupar numa biblioteca. E ao perguntarem para ele qual era o lugar ideal para botar a Bíblia, ele respondeu a levar os questionadores a pensarem do jeito que ele respondeu, dizendo: coloque ela onde quiser, para poder fazer parecer que ele estava desdenhando, mas na verdade era o contrário. Coloque ela onde quiser. E aí ele continuou e disse: pode colocar ela onde quiser. Por quê? Se colocar no fundo de todos os livros, será a base de toda inscrição que vale a pena. Se colocar no meio, será o centro de tudo aquilo que já foi dito. E se colocar no topo, será a coroa de tudo aquilo. Oh, gente, alguém entendeu o que é que ele quis dizer? Aleluia! Meu Deus! Os privilegiados, levantem, levantem, levantem.
Levantem os privilégios. Ô Camila, mas aí quem não trouxe vai ficar chateado. Cada um com a sua consequência. Eu trouxe a minha. Quem trouxe, exerce o privilégio. Exerce o privilégio. Rapaz, eu sou da época que Bíblia era artigo de presente, não só para estudo, mas para ir para a igreja, para levar para a igreja. Eu particularmente uso muito a minha por dois motivos. Primeiro, porque Spurgeon diz que quando você encontra a Bíblia de alguém caída aos pedaços, provavelmente ela pertence a alguém que está inteiro. Segundo, porque eu tenho pavor de um dia acontecer alguma coisa tecnológica e por algum motivo como esse que a gente viveu recentemente, politicamente falando agora, com aquele aplicativo onde a gente podia expressar determinadas opiniões. E eu tenho medo de acontecer alguma coisa como no Afeganistão, por exemplo, e de repente por algum motivo, sobre o respaldo de que isso ou aquilo é laico, a gente perder esse acesso. E aí eu penso assim, mano, já pensou eu, uma serva de Deus, frequentando a igreja, e de repente alguém diz assim: abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, e eu para lá e para cá, porque me desabituei aonde ficam os textos, de tanto só digitar na lupinha e aparecer. Aí eu penso, rapaz, a minha cara já queimava quando eu comecei a caminhar e o povo abria rápido e eu tinha que ir lá no índice e ver qual era o número da página, porque o apóstolo Paulo orientou, ele disse: procura apresentar-te ao Senhor teu Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Coisa linda é quando a gente vê um crente que fala: abre a Bíblia em tal lugar, ele vai lá. As nossas gincanas de antigamente tinha esse exercício. Botava os dois grupos. Irmão, o pau cantava, mas era crente. Porque gincana a gente esquece das coisas, a gente quer ganhar. E eu me lembro que ficava um grupo de um lado e um grupo do outro. E aí dizia assim, qual era o exercício? Falava o livro, aí falava livros mais difíceis, né? Falava o livro e aí quem abrisse a Bíblia primeiro ia pontuando na gincana. Vamos voltar a fazer essas brincadeiras aí para ver o que acontece. Não é? João capítulo 4. Vou ver agora, olha lá. Vai. Vamos lá, gente. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João capítulo de número 4. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu queria, pela misericórdia, compartilhar um pouquinho com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo 3 em diante, diz assim o texto: ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Todo mundo aqui sabe o que é a hora sexta? Que hora é a hora sexta? Meio-dia. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Jesus disse o que, gente? Isso. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Eu queria que você guardasse essa palavra, completa para mim, para você não esquecer. Olha o que Jesus disse para ela. Quando eu parar, você completa. Jesus disse para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu
lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará brotar nele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Diga amém por essa palavra. Diga amém por essa palavra. Oh, aleluia. Veja bem, João é enfático na sua escrita acerca da sua observação pessoal do que levou Jesus a entrar em Samaria. Qualquer judeu que fosse fazer aquela viagem, obrigatoriamente, praticamente, a faria em 6 dias. Qualquer outro judeu a faria em 6 dias. Por quê? Você viu na hora que ela respondeu Jesus dizendo assim, ó: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. E aí entre parênteses João vai escrever: porque os judeus não se dão com os... Então vamos lá. São os samaritanos que não se dão com os judeus? Não, são os judeus que não se dão com os samaritanos. Então, em razão disso, todas as vezes que um judeu saía da Judéia e queria chegar na Galileia, as montanhas que cercam Samaria ficavam bem no meio do caminho. Então, a Judéia está aqui nessa caixa de retorno, a Galileia está ali naquela outra caixa de retorno, e essa mesa aqui é quem? Samaria. Dentro de uma geografia lógica, ocorria o seguinte: o judeu vai sair aqui da Judéia para ir lá na Galileia, ele vai dar toda uma volta em Samaria para não ter que topar com nenhum samaritano, porque judeus não se dão com os... Só que esse não se dá não significa antipatia. Esse não se dá é asco mesmo, é aversão, é nojo. Para o judeu, o samaritano não era considerado gente, raça humana, era considerado bicho. O termo cão, utilizado nesse contexto, não é o tipo de xingamento associado a bullying. É o tipo de xingamento onde dentro daquele contexto cultural tinha um peso muito grande. Era uma maneira de dizer: eu não te considero gente. Então essa era a pior ofensa verbal que um ser humano poderia fazer a outro naquela época e dentro daquele contexto. Então, para não ter que topar com nenhum samaritano no meio do caminho, eles tinham que dar uma volta na montanha. Aqui está a montanha, deixa eu ver que você está comigo. Se você está comigo, que lugar é aquele ali? Que lugar é aquele ali? E ali? E Jesus queria chegar onde? Tem gente falando em Samaria. Jesus queria chegar onde? E no meio, bem no meio, quem estava? Região montanhosa. Então, para não ter que topar com nenhum samaritano, qualquer judeu dobra o período dessa viagem. E ao invés de fazer essa viagem em 3 dias, que seria o cronograma ideal, passando pelo meio da província de Sicar, essa pessoa acaba tendo que dobrar a viagem e fazer a viagem em 6 dias. Porque ela acabava tendo que levar mais bagagem, mais coisas, tudo para não topar com nenhum samaritano. Um judeu convicto não vai comprar água com samaritano, não vai comprar comida com samaritano. Então vamos lá, a mala que a gente arruma para fazer uma viagem de 3 dias é uma, sim ou não? E a mala para fazer uma viagem de 6 dias é outra, sim ou não? Quem lembra de Jesus contando da parábola do bom samaritano? Alguém lembra? Ele fala dentro daquela narrativa, e não é à toa, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, historicamente falando, de certa maneira Jesus está fazendo alusão àquilo que acontecia na travessia entre Judeia e Galileia, porque por ignorar Samaria e não passar no meio do caminho e derrubar 3 dias da viagem, eles tinham que levar uma bagagem muito maior.
tinha que levar água, tinha que levar comida. Por quê? Porque eles não iriam estabelecer nenhum tipo de conduta comercial ou qualquer coisa que lhe facilitasse a viagem no meio. Então era 6 dias de viagem e com bagagem pesada. Diga assim após mim: mais longa e pesada. Então qualquer judeu dentro desse contexto fazia uma viagem para chegar ao destino mais longa e pesada. Fazia uma viagem para chegar ao destino mais longa e pesada. Como é que era a viagem? Como é que era a viagem? Por isso João vai escrever no seu texto, dizendo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus vai utilizar uma rota que nenhum judeu utilizaria. E a viagem, que naturalmente deveria durar 6 dias com qualquer um, com ele a princípio só deveria durar 3 dias. Porque tudo aquilo que estavam querendo ignorar no meio do caminho para chegarem na Galileia, Jesus não ignorou. Agora, ele fez isso muito alegre, ele fez isso muito feliz. De acordo com o relato de João, Jesus não está passando em Samaria com a mesma motivação que ele passava, por exemplo, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lá o texto vai dizer em João 11, se não me engano, que quando Jesus ia lá, o texto diz: e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então você vai ver que Jesus tinha afinidades pessoais com aquela família, independente de exercício ministerial, diferente da passagem dele por Samaria. Aqui João está percebendo que ele não está indo só por espontaneidade, mas ele está indo para cumprir um exercício ministerial. Ou seja, eu não estou indo só porque eu gosto, eu não estou indo só porque eu quero, eu estou indo para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Levar salvação ao perdido, levar restauração ao pecador, promover uma saída para aqueles que atravessaram a porta do erro, a porta do pecado, mas não sabem como retornar. Jesus, diferente de qualquer judeu, não deixa o seu status pessoal atrapalhar a obra. Jesus não deixa o número de seguidores do seu Instagram prejudicarem a sua opinião sobre algo ou alguém. Jesus não deixa os seus contratos, o seu CNPJ impedir os seus princípios. O que você está dizendo, Camila? Estou dizendo que a prioridade de Jesus é fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que vão dizer, independente do que vão achar. A coisa é tão séria, só para você entender, a coisa é tão séria que Jesus fala para os seus discípulos irem para a cidade comprar comida. Aí eu te pergunto, ele estava com fome? Não, o texto diz que ele estava cansado. E nem sempre ele apresentava esse mesmo nível de fome que nós temos. Tanto é que quando tentaram fazer ele ingerir uma comida fora de horário, ele disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Jesus sempre prioriza o ministério e não as necessidades. Ele sempre prioriza a vontade do Pai e não a opinião alheia. Ele sempre prioriza o que Deus quer que ele faça e não o que as pessoas esperavam que ele fizesse. A verdade é que Jesus é a prova que, para cumprir com excelência um ministério, uma unção e a vontade de Deus, você vai involuntariamente frustrar muita gente. E ele não tinha preocupação com isso, porque importava lhe obedecer aquele que lhe chamou, ao ponto que ele mesmo vai dar testemunho de si próprio, dizendo: o Pai faz tudo o que eu peço. Mas por que ele faz isso? Porque eu sou filho? Não, o Pai faz tudo o que eu peço porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então, quando ele precisava, o Pai chegava junto, porque Jesus é o tipo de homem que, ao cumprir o ministério na terra, não coloca afinidades acima da vontade de Deus, não coloca suas próprias vontades acima da vontade de Deus. Há nele a mesma alegria e o mesmo júbilo para visitar alguns amigos na região de Jerusalém, aldeias e cidades vizinhas? Não há. De acordo com o relato de João, parecia um tanto constrangedor aquilo que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele fez. Primeira verdade que Deus está mandando eu liberar nessa noite sobre a nossa vida é: sabemos aonde estamos, sabemos aonde queremos chegar, mas muitas vezes terminamos espancados pelo meio do caminho.
terminamos pesados demais para concluir a viagem, porque estamos dando mais atenção ao que os outros esperam de nós do que ao que Deus delegou para que nós fizéssemos. Começamos então a reclamar que a igreja é difícil, que ministério é difícil, que ter unção é difícil, que liderar departamento é difícil, que ser crente, cristão, seja lá o nome que você quer dar, é difícil. Mas por que é difícil? Não é tão difícil assim fazer o que Deus quer. O mais difícil é deixar de fazer o que os outros querem que eu faça. Por quê? Porque eu quero ser aplaudido pelo povo. Ninguém aqui quer ser odiado, todo mundo aqui quer ser amado. Ninguém aqui quer saber que as pessoas estão te ridicularizando. O que a gente quer é ser ovacionado. Mas o que vai acontecer aqui? Até os mais chegados, Jesus vai dar para eles um outro rumo, para que eles não o impeçam ou o atrapalhem de fazer o que ele precisa fazer. E o que ele vai fazer? Conversar com uma mulher samaritana. E isso não era ético, isso não era culturalmente, dentro daquele contexto, uma formalidade aceitável. E aí que ele tirou temporariamente de perto dele até aqueles que mais amavam ele. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Muitas coisas que estão te impedindo de chegar no destino que você já sabe qual é, não é a montanha, não, é dar ouvidos demais àqueles que te amam, porque os que te amam são da sua confiança. Não é inimigo que te influencia. Quem te influencia é quem dorme contigo. Quem te influencia é quem te ajuda. Quem te influencia é quem te apoia. Camila, o que você está dizendo? Você não está entendendo errado, não. É isso mesmo que você está entendendo. Significa que às vezes o nosso maior impedimento em fazer o que Deus quer que nós façamos não são os inimigos, é a preocupação de desagradar quem nos ama. Então a gente ouve eles acima da voz de Deus, obedece eles acima da voz de Deus. Agora, você não conhece a voz de Deus? Eu não conheço a voz de Deus? É claro que nós conhecemos, ou pelo menos estamos buscando conhecer a vontade de Deus. O que Jesus sabia? Que o destino era Galileia. O que ele sabia? Que Samaria estava no meio do caminho e ele tinha pouco tempo, porque a vida é um sopro. Olha para mim, Deus está usando a palavra dele nessa noite para dizer para a gente que não é cansaço, não é depressão, não é burnout que tem nos impedido de chegar no destino. Não é a obra de Deus, não é o que Deus mandou a gente fazer, é o que a gente deixa de fazer para agradar quem não manda, para agradar quem não garante, para agradar quem quer andar junto, mas não sustenta. Camila, eu não estou entendendo. Irmão, ame, ouça conselhos, permita-se ser aconselhado, mas não sobreponha nenhuma voz à direção que Deus te deu. Se Deus te deu uma direção que vai desagradar alguém, faça a vontade de Deus e não da expectativa humana. É uma palavra simples que Deus está entregando, mas ela nos dá uma direção e uma garantia de chegar no nosso destino. A expectativa que colocam sobre nós é mais pesada de exercer do que a direção que Deus deu. Eu vou falar de novo. A expectativa que as pessoas impõem sobre você, ela é maior do que as renúncias que você precisa fazer para obedecer o que Deus mandou. Porém, no paralelo da obediência, você prefere dizer que o que Deus pediu é mais difícil. Só que o que Deus pediu para fazer vai te dar graça para você exercer. O que Deus te pediu para fazer vai te dar garantia para você chegar onde Ele falou. O que Deus te pediu para fazer é algo cuja carga não vai impedir você de exercer o que Ele falou. Ele disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde, e troca essa carga, porque o meu jugo é leve. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aí você diz: eu estou pensando
pesado por causa da igreja. Eu estou pesado por causa do ministério. Eu estou pesado porque Deus me chamou. Eu estou pesado por causa do chamado. Chamado cansa, mas não pesa. Chamado é o cansaço mais realizador do mundo. A grande busca da vida não é não se cansar, mas é aprender a se cansar pelos motivos certos. Quando você se cansa pelos motivos certos, você dorme exausto e acorda motivado para fazer tudo de novo. Agora, viver a vida e gastar a vida inteira para atender a expectativa de quem está ao nosso redor, em detrimento daquilo que Deus nos falou, mina de nós a energia, dobra a viagem e faz ela ficar, quem lembra? Longa. E se eu falar que já era para você ter chegado aonde você sabe que tinha que ter chegado? Ah, Camila, mas eu não cheguei por causa disso, por causa daquilo. Você não chegou, na maioria das vezes, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes não tem a ver com o tempo de Deus. É que na maioria das vezes usamos a nossa força, nossa energia, nossa reputação, nosso dinheiro para atender às nossas conveniências e não a vontade de Deus. Na maioria das vezes usamos a energia que Deus nos deu para exercer o propósito e usamos ela para fugir do propósito. Pegamos as pendências que aparecem no meio do caminho. Deixa eu ver se você ainda lembra. Ali, que terra é aquela? E essa ali? E aqui é quem? Vamos lá. Sai da Judeia para chegar na Galileia. De novo, quem está no meio? Quem não se dá? Os samaritanos que não se dão com os judeus, ou os judeus que não se dão com os samaritanos? Aí você diz, Camila, os dois não se dão. Não, mas os rejeitados aqui são os samaritanos. Tanto é que um judeu, se quiser, pisa em Samaria, mas um samaritano entra no templo em Jerusalém? Quando essa mulher confessa o pecado dela, ela deseja levar uma oferta para a expiação desse pecado. Aí Jesus vai dizer assim para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo para ela? Você sabe que quem errou foram vocês. Você sabe que quem miscigenou a raça e perverteu a liturgia legítima e original de adoração foram vocês. Então quem está errado? Você está com medo de falar? Eu não estou dizendo que é certo tê-los chamados de cães, e nem que agora eles não estejam corretamente ofendidos. Mas quem começou tudo? Quem está vivendo a consequência do seu erro? Bora, quem? Os samaritanos. Os samaritanos. Então nós identificamos que essa geografia aqui, ó, Samaria é uma terra de errados. Meu destino é certo. Eu não quero ter que passar em um lugar onde tem pendências antigas por causa de erro que essa própria gente cometeu. Então todo judeu que ignora Samaria está mandando de certa maneira uma mensagem social. Qual? Problema é de... Só que um problema que aparece no meio do caminho do seu destino manda uma mensagem para você. De fato você pode não se envolver por pensar assim, não fui eu que causei esse problema. Ou você pode fazer como fez Jesus, entender que não foi você que causou o problema, mas que você tem poder para... Foi Jesus que causou a guerra entre judeus e samaritanos? Não foi. Jesus tinha alguma coisa a ver diretamente com o problema que ocorreu entre judeus e samaritanos? Não tinha. A verdade é que há sobre nós o poder e a autoridade para, no nome de Jesus, resolver pendências que estão no meio do caminho que nos leva ao nosso destino. Mas preferirmos fazer como a maioria, ignorar. Só que Jesus nos reuniu aqui nessa noite para dizer, e se eu te disser
que é ignorar que está minando sua força. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Que é você sentir raiva do que fizeram, que está esgotando a sua autoridade para resolver o problema que não foi nem você que causou. Vou perguntar de novo: Jesus criou esse problema? Jesus criou esse problema? Então por que ele está passando lá? Porque ele vai resolver. Irmãos, eu não estou pregando para jardim de infância não. Uma mensagem como essa é Deus dizendo que nós estamos prontos para alimento sólido. E sabe o que é que ele está dizendo? Ei, volta aqui, presta atenção. E sabe o que é que ele está dizendo para nós? Pare de fugir dos problemas. O teu ministério não é um ministério que foge, é um ministério que resolve. O teu testemunho não é de fuga, é de solução. Você não foge da quimioterapia, você vai fazer a quimioterapia cantando e louvando ao Senhor. Um crente convicto não foge da montanha, ele entra nela e começa a resolver o que está fora do lugar. Eu estou sentindo uma autoridade muito grande aqui. Deus vai empoderar homens e mulheres para entrarem em situações aonde alguém diz: não se mete não, deixa isso para lá. Eles que são assim ou assado, que se entendam. O problema é que nessa de deixa para lá, o departamento está quebrando, a igreja está rachando, a família está dividida. Cada hora o Natal tem que ser na casa de um, porque se o B tiver, o A não vai, e é todo mundo parente. Deus está dizendo: até quando tu vai deixar essa montanha esmagar tuas relações, esmagar tua vida emocional? Pois a partir de hoje tu vai entrar nessa montanha e vai deixar claro que o problema você não criou, mas que a unção para resolver está com você. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Segura a mão, segura a mão. Segura, segura. Me dá tua mão, mulher. Segura a mão de quem está do teu lado aí agora. Segura de qualquer jeito não. Ai, irmã Camila, mas eu não conheço. Não precisa conhecer. Deixa ele perceber que não é uma noite de entretenimento gospel, nem de evento. Você que está de pé aí atrás, se não quiser eu te dar a mão, chapa a mão no ombro do vizinho e deixa ele perceber que você está ao lado de um profeta do eterno. Pega na mão dele. Grite assim comigo: é este mês. Diga: é este mês que montanhas não vão te atrapalhar. Sacode ele e diz: tu vai entrar lá, tu vai atravessar essa montanha, vai ganhar tempo, vai ganhar leveza, vai ganhar autoridade, vai resolver problemas e demandas antigas. Você vai resolver, você vai resolver. Essa briga por herança vai acabar, esse problema vai acabar. Você vai resolver.